Há muito tempo, meus amados irmãos, Deus escolheu um homem chamado Abraão. E Deus prometeu que através de Abraão e de sua semente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Paulo, aos Gálatas, vai explicar que todas as famílias da terra são abençoadas através do descendente de Abraão, Jesus Cristo. E assim, portanto, Deus fez com que Abraão se tornasse uma família. E essa família se tornasse uma nação. E essa família, queridos, desceu para o Egito, onde permaneceu 400 anos. Depois deste tempo, Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar aquele povo que estava sob dura escravidão no Egito. Depois de 10 pragas enviadas sobre o Egito, o povo celebra a Páscoa e atravessa o Mar Vermelho. Por 40 anos, a nação de Israel vagou no deserto, onde recebeu as leis de Deus, as instruções para a construção do tabernáculo, para a realização dos sacrifícios e também para o exercício do sacerdócio. Ao fim dos 40 anos, os israelitas, sob a liderança de Josué, entraram na terra prometida e a conquistaram em sua grande parte. A terra, enquanto Josué ainda estava vivo, fora dividida para entre as 12 tribos de Israel. E isso foi seguido depois pela era dos juízes. Homens que Deus levantou para livrar a nação de Israel dos conquistadores e invasores. Então veio na sequência o período dos reis. Saul, que Deus o rejeitou e levantou um outro rei chamado Davi. Depois Salomão, na sequência Roboão, filho de Salomão. E todos esses reis, esses primeiros 4 reis, governaram sobre um reino unido, formado por 12 tribos. Mas logo após o início do reinado de Roboão, por causa dos pecados de seu pai Salomão, a nação se dividiu em 2. A nação do norte ficou conhecida como o Reino de Israel, cuja capital era Samaria, e era constituída por 10 tribos, das 12 tribos de Israel. Ao lado do sul, ficou Judá, cuja capital era Jerusalém, e consistia de 2 tribos. Queridos, houve várias dinastias diferentes no Reino do Norte. E o fato é que nenhum destes reis que reinaram em Samaria foram tementes a Deus. Por isso Deus castigou o Reino do Norte através do exército da Síria, e estas 10 tribos foram levadas para o cativeiro, onde perderam a sua identidade como povo de Deus. Já o Reino do Sul ainda permaneceu por mais 100 anos. Todos os reis que reinaram em Jerusalém eram da linhagem de Davi. Mas a vida daquela nação, queridos, se estabeleceu em um crescente declínio espiritual, intercalado por períodos de avivamentos. E assim Deus foi levantando profetas para advertir que se não houvesse arrependimento, o Senhor iria castigá-los, haveria julgamento. Mas os profetas que Deus levantou para advertir a nação de Judá foram ignorados. Sendo assim, no ano de 609 a.C., Jeoaquim subiu ao trono de Jerusalém. E o seu governo, queridos, nada fez para deter a idolatria e a imoralidade prevalecentes. E então veio o cativeiro babilônico, que durou 70 anos.
E esse é o pano de fundo histórico do livro de Daniel, no qual, queridos, no capítulo 1, nós encontramos 3 verdades maravilhosas. E a primeira verdade maravilhosa que encontramos no capítulo 1 de Daniel é que Deus controla a história. Deus governa, Deus reina, Deus é soberano, Ele controla a história macro e micro, a história de nações e a sua história individual. Vejam o que nos dizem os versículos 1 e 2. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, a cercou. Mas olha o versículo 2 como inicia. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. No ano 605 a.C., Nabucodonosor se tornar o rei da Babilônia, e naquele mesmo ano ele marcha contra Jerusalém, ele a cerca, ele a derrota, ele a invade e leva cativa para a Babilônia as coisas que ele deseja. E durante os 23 anos seguintes, em 4 estágios sucessivos, Nabucodonosor transportou quase todo o povo de Judá para a Babilônia. Mas, tal como todos os eventos da história, este evento aqui também foi obra do Senhor. Foi obra de Deus. Tudo o que aconteceu ali foi determinado por Deus. Irmãos, durante décadas os profetas haviam avisado os governantes de Judá que a sua idolatria, imoralidade e injustiça contra os pobres e necessitados levaria aquela nação à ruína. Os profetas viram aproximar-se o dia do julgamento, o dia em que Deus traria o exército babilônio para destruir Jerusalém, para destruir o templo e para levar o povo cativo para a Babilônia. Eles avisaram Isaías, Miqueias, Abacuque, Jeremias, todos eles anunciaram o juízo divino e chamaram o povo ao arrependimento. Mas apesar de todas as suas advertências, a nação de Judá continuou em seu pecado, entregando-se à idolatria, à imoralidade e à injustiça. Eles não deram ouvidos à palavra do Senhor. A nação inteira encontrava-se em declínio espiritual. O exílio era o castigo, irmãos, por todos os pecados da nação, especialmente por sua idolatria. O povo de Judá, ele deveria permanecer naquele cativeiro durante 70 anos. Agora imagine a situação. Milhares foram mortos. Jerusalém foi conquistada. O templo foi destruído, os tesouros foram saqueados, os cativos estavam a chorar, e tudo isso era obra de Deus. Tudo destinado a cumprir o propósito do Senhor. Para os olhos de muitos naquela época, a queda de Jerusalém pareceu ser o triunfo dos deuses pagãos sobre o Deus de Judá. Nabucodonosor pôs fogo no templo. E o templo era objeto da fé do povo de Israel. Inclusive, o povo de Judá acreditava que terem o templo em Jerusalém os imunizava. O templo para eles, a presença do templo ali, era a garantia de que nenhuma outra nação os venceria. Não somente o templo foi derrubado, quanto seus utensílios foram saqueados. E como se não bastasse, Nabucodonosor ordenou que aqueles
utensílios do templo, menorá, mesa dos pães da proposição, tudo isso que representava a fé do povo judeu, fosse levado para a Babilônia e colocado como troféu no templo do Deus pagão a quem Nabucodonosor se devotava. À primeira vista, a queda de Jerusalém parecia ser a derrota do Deus verdadeiro e a vitória dos ídolos. Mas na verdade, queridos, era a vitória do Senhor. Vejam só, irmãos, Deus manteve sua aliança com Israel e cumpriu as suas promessas, mas também cumpriu as suas ameaças. Deus havia feito uma aliança com o seu povo. Em Deuteronômio capítulo 27 ao capítulo 30, nós encontramos Deus prometendo que iria cuidar da nação de Israel e abençoá-la caso a nação fosse obediente aos estatutos do Senhor. Mas se porventura a nação desobedecesse, Deus iria dispersar a sua nação no meio dos gentios. Meus irmãos, o nosso Deus é soberano. Ele está no controle absoluto sobre todas as coisas. O seu conselho permanecerá firme e Ele fará toda a sua vontade. E vejam, Deus é tão sábio, Deus é tão poderoso, Deus tem tanto controle sobre todas as coisas, que Ele pode até mesmo permitir que homens e mulheres façam suas próprias escolhas e ainda assim cumpram os seus propósitos soberanos neste mundo. Mesmo quando nós não damos permissão a Deus para que Ele governe a nossa vida, ainda assim Ele governa. Ele governa e Ele prevalece em sua vontade. No fim, meu querido irmão, independentemente do que ocorra diante dos seus olhos, independentemente de como a história da sua vida acabe, sempre será feita a vontade do Senhor e o nome dele será glorificado. Não importam quais sejam as circunstâncias, as dificuldades, as adversidades, os caminhos confusos aos nossos olhos, nós podemos sempre dizer, de forma confiante, como é cantado em Apocalipse 19, versículo 6, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Vamos ler todos juntos o verso 6 de Apocalipse 19, todos, a uma só voz. Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele reina! Ele controla a história. Essa é a primeira verdade que eu encontro aqui nesse texto. Mas há uma segunda verdade que eu quero compartilhar com você também. Deus não apenas governa a história, mas também Deus mantém um remanescente fiel. Deus mantém um remanescente fiel. Eu não sei se você já leu a Bíblia toda. Se você é um crente, eu creio que você já leu. Porque eu fico a pensar, como sendo servo de Deus, um filho do Altíssimo, tendo a consciência de que este Deus escreveu a sua vontade, a sua revelação em um livro, Ele deixou sua revelação, a sua vontade escrita, como não ler? Né? Imagina, se uma pessoa importante no cenário mundial escrevesse uma carta para você agora. Imagine aí uma pessoa famosa, uma pessoa que você admire ou não, mas enfim, que tenha poderes, que tenha importância no cenário histórico. Imagina um presidente, imagina um governante, imagina uma pessoa que escrevesse uma carta para você em seu nome. Manuscrito. Tenho certeza de que você não contaria conversa, você abriria aquela carta
ele iria ansiosamente para saber o que aquela pessoa tão importante escrevera para você. O Deus que criou todas as coisas escreveu uma carta para você. Está aqui, ó. Você precisa ler. Você precisa meditar, você precisa estudar. Agora, mesmo que você faça ou tenha feito uma leitura superficial do Antigo Testamento, mesmo uma leitura superficial do Antigo Testamento nos permitirá descobrir que grande parte do povo de Deus, ao longo da história, não seguiu o Senhor em todo o tempo. Nem mesmo guardou com zelo os seus mandamentos. É possível perceber, meus queridos irmãos, numa leitura do Antigo Testamento, que sempre foi um remanescente fiel, que passou pelas provações, preservando a aliança com Deus. Vejam, irmãos, os versículos 3 ao 6 do primeiro capítulo de Daniel, nos apresentam ao jovem Daniel e seus 3 amigos, os quais foram parte de um remanescente judeu fiel na Babilônia, colocado lá pelo próprio Deus para cumprir os seus propósitos. O texto diz: depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios e instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final deste período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. Esses versos nos apresentam não somente aos 4 jovens remanescentes fiéis em Babilônia, mas esses versos, queridos, se vocês puderam perceber, nos apresentam ao método de Nabucodonosor. Há uma estratégia sagaz deste rei para fortalecer o seu império. O método de Nabucodonosor era o de deportar a nobreza de cada nação que ele conquistava e integrar esta nobreza no serviço público da Babilônia. Desse modo, queridos, as várias partes de seu crescente império, elas eram governadas pelos próprios cativos. E esta era uma estratégia para diminuir as revoltas e fortalecer o império. Nabucodonosor havia instruído Aspenaz, o oficial-chefe de seu serviço público, a tomar os melhores, a selecionar os melhores jovens de Judá, assim como fizera com outras nações, e colocar estes jovens em lugares de responsabilidade. Uma vez selecionados, esses jovens deveriam ingressar em um abrangente programa de reeducação. Por 3 anos, irmãos, eles receberiam lições de literatura, matemática, ciência, navegação, política, história, e todo o conhecimento babilônio seria instalado em suas mentes, e eles deveriam mergulhar no conhecimento da língua, mergulhar na cultura, e até mesmo esquecer de que eles eram judeus, a fim de se tornarem babilônios. Deveriam esquecer que eram servos de Deus, a fim de se tornarem servos de um rei terreno. Isso fazia parte do processo da aculturação. Inclusive, o nome deles deveria ser mudado. O objetivo era mudar a identidade deles. Desconstruir aquilo que eles pensavam que eram.
e colocar no lugar disso novos conceitos, novas filosofias, uma nova maneira de pensar. Os nomes deles foram mudados. Olha o versículo 7. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Vejam a estratégia. Daniel, cujo nome significava Deus é meu juiz, agora passaria a ser chamado Beltesazar, que significa guarda dos segredos ocultos de Bel, uma entidade pagã em Babilônia. Ananias, cujo nome significava Jeová é gracioso, seria agora chamado de Sadraque. Um nome que possui uma forma antiga do nome da divindade Marduk, uma divindade adorada pelos babilônios. Misael, cujo nome significava quem é semelhante a Deus, passou a ser chamado de Mesaque, uma referência antiga ao nome da deusa Vênus. E Azarias, cujo nome significa Jeová auxilia, passaria a ser chamado de Abed-nego, ou Abed-nego, o servo de uma entidade pagã chamada Nego. Seus nomes foram modificados, e extremamente modificados, nomes que antes, pelos quais eles antes eram chamados, que exaltava e que engrandecia, enaltecia o Deus verdadeiro, agora eles eram chamados por nomes que veneravam as entidades pagãs em Babilônia. Aculturação, mudança de identidade. Irmãos, aqueles 4 rapazes, eles deveriam ter a idade de 14 anos, porque era justamente nesta idade que na Babilônia os jovens eram integrados no plano de reeducação. Vejam só, eles estavam afastados de seus lares, eles tinham apenas 14 anos, eles foram instruídos a esquecer o seu Deus, eles foram levados a reinterpretar seu significado e a sua história. Eles foram levados a mudar os seus nomes, mudar suas crenças, mudar seus conceitos. Eles seriam intensivamente reeducados em uma cultura pagã, idólatra e imoral durante 3 anos. Durante 3 anos, os seus mestres babilônios tentariam fazer uma lavagem cerebral naqueles garotos, ensinando-os a pensar e a viver como babilônios. O que aconteceria a esses jovens? Eles permaneceriam fiéis ao seu Deus? Eles permaneceriam firmes ao que haviam aprendido e sabiam que era verdade? Eles resistiriam àquela pressão? Pode um cristão, irmãos? Pode um cristão permanecer firme quando a mídia, quando a sociedade, quando as instituições de ensino bombardeiam a mente destes cristãos dia e noite, colocando-os sob pressão para mudar sua maneira de pensar? Pode um cristão, nos dias de hoje, lembrar-se de que é um filho de Deus e viver dignamente quando tudo ao seu redor o está forçando a abandonar os valores da sua fé? Como é possível o povo de Deus, irmãos, resistir às pressões que o esmagam, para que ele se conforme ao mundo? Enquanto a palavra de Deus diz que quem ama o mundo se torna inimigo de Deus, e falamos do sistema de valores pecaminosos desse mundo contrários à palavra do Senhor. Essa mesma pressão é sofrida nos dias de hoje. As nossas crianças, quando ligam a TV, elas já são doutrinadas.
elas já são pressionadas a pensar e a desejar, a ambicionar, e a serem moldadas pelos valores deste mundo. Homens e mulheres, em seus meios de trabalho, em seu meio acadêmico, no seu ambiente familiar, o crente é pressionado a se conformar, a se adequar à forma desse mundo, aos valores deste mundo, a aceitar as filosofias, as ideologias que este mundo apregoa. Aquilo, nós sabemos, queridos, que a palavra de Deus nos apresenta uma contracultura. Mas o mundo diz que o que a Bíblia diz que é certo é errado, e o que a Bíblia diz que é errado é certo. Como resistir? Como prevalecer? Em Romanos 12, 1 ao 2, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo nos ensina: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, aquelas misericórdias que se renovam todas as manhãs e que são a causa de nós não sermos consumidos, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, seu objetivo de vida tem que ser viver para Deus, viver em santidade para Deus, viver para agradar a Deus. É para isso que é por esse motivo que você existe, você foi criado, você respira para viver para a glória do Senhor, para agradar a Deus em todas as coisas. E esse é o seu culto, essa é a sua expressão de adoração, essa é a sua manifestação de adoração a Deus, viver para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. E não vivam conforme os padrões deste mundo, este mundo caído, deste mundo que jaz no maligno, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma batalha travada na sua mente, todos os dias, a pressão, as lutas, dardos inflamados do maligno, tantas decisões que você tem que tomar, tantos conceitos que você precisa desenvolver. Na sua mente é travada uma batalha diária. A sua mente precisa ser renovada, transformada. Você precisa ter a mente de Cristo, uma mente santificada e transformada pela verdade da palavra de Deus. Daniel e seus 3 amigos, meus irmãos, não eram conformados. Não. Pelo contrário, eles eram transformadores. Em vez de sofrer mudanças, Daniel e aqueles 3 garotos realizaram mudanças. E Deus usou aqueles jovens para transformar a mente de governantes poderosos e trazer glória ao seu próprio nome numa terra pagã. Foi assim que Daniel tomou uma decisão corajosa. Uma decisão por não se conformar. Uma decisão para transformar. O versículo 8 diz que Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Queridos, Daniel havia chegado em Babilônia depois de um cerco contra Jerusalém. Quantos morreram de fome, cadáveres espalhados pelas ruas da cidade, porque enquanto a cidade estava cercada, ninguém entrava, ninguém saía, comida não entrava também. Muitos padeceram e morreram de fome, se não fosse, e depois da fome ainda, muitos morreram com a peste, que se propagou ali na cidade, depois com a espada também, muitos foram mortos. Daniel com certeza passou por períodos de fome, de escassez, de grande dificuldade, e meus irmãos, agora ele chega em Babilônia e tem diante de si a oportunidade de comer das finas iguarias que o próprio rei Salomão, o rei mais poderoso de sua época, mais rico e opulento de sua época, lhe dava e lhe oferecia para comer.
Mas ele diz, o texto, versículo 8 diz que Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. A razão, queridos, não foi rebeldia. A razão por que recusaram a comida real foi que aquela comida que era servida da mesa do rei, antes de ser colocada na mesa, ela era oferecida a ídolos, antes de ser posta na mesa. Daniel sabia que o povo, ele tinha plena convicção de que o povo estava cativo em Babilônia por causa da idolatria cometida pelo seu povo durante anos e anos. A resposta de Daniel e de seus amigos foi: embora signifique grande perigo pessoal e possa custar-nos a vida, é melhor apodrecer em uma masmorra ou morrer executado do que associarmos-nos à idolatria. Daniel solicitou, em uma conversa amigável, ele solicita uma dieta à base de verduras e frutas frescas durante 3 anos. Porque qualquer coisa seria melhor do que a idolatria. Veja o versículo 9 e 10. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, de Aspenaz. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. O caráter de Daniel novamente é provado e ele é visto no fato de que Daniel, ele não desiste, ele persevera e ele então traz uma proposta. Versículos 11 em diante. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer, água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. Meus irmãos, quando se trata de resolver os problemas da vida, nós precisamos pedir a Deus algumas coisas. Nós precisamos pedir a Deus coragem para encarar as dificuldades, sabedoria para compreendê-las, forças para obedecer ao Senhor e fé para confiar que Deus fará o que nós não podemos fazer. E além disso, a nossa motivação, irmãos, deve ser sempre a glória de Deus e não o desejo de nos livrarmos do problema. Quantas vezes parece que o nosso coração mais tem interesse por nos livrarmos do problema do que de fato glorificarmos ao nome do Senhor. Porque pode ser, irmãos, que a permanência do problema na sua vida seja justamente isso que esteja glorificando o nome do Senhor. Mas vejam, após 10 dias, os jovens estavam melhores que os demais. E isso nos ensina, queridos, uma coisa especial aqui. Ninguém, escute bem, ninguém está em desvantagem quando se recusa a comprometer a sua fé. Ninguém está em desvantagem quando decide ser fiel a Deus. Olha o que o texto diz, versículos 15 e 16. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Não pense que você está em minoria quando você está do lado de Deus. Você e Deus são a maioria. Não abra mão de ser fiel a Deus. Agora nos deparamos com a terceira verdade do capítulo. Deus está no controle da história.
Deus mantém o remanescente fiel, mas também, irmãos, Deus honra aos que o honram. Repita comigo, diga: Deus honra aos que o honram. Poxa, não ficou bonito não. Só as mulheres? Deus honra aos que o honram. Os homens? Deus honra aos que o honram. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, só para a gente lembrar, palavra do Senhor. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Irmãos, aqueles 4 jovens em Babilônia, em uma terra estranha, em uma terra pagã, colocaram a Deus acima de tudo, colocaram Deus acima de suas próprias considerações. Por sua vez, meus amados, Deus honrou aqueles jovens e despertou em suas vidas dons que eles mesmos nem imaginavam possuir. Por terem honrado a Deus, Deus abriu portas, Deus lhes deu oportunidades e Deus também lhes capacitou com dons, talentos que eles sequer imaginavam que possuíam. Veja só o resultado da coragem, da firmeza, da fidelidade desses jovens. Versículo 17, ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Eles colocaram Deus em primeiro lugar. Eles se aplicaram aos estudos, eles se dedicaram aos estudos e Deus os abençoou com sabedoria. Irmãos, o treinamento é importante. A educação é extremamente importante. Mas não substituem a capacitação e a sabedoria que só Deus pode dar. Você tem que se dedicar, você tem que trabalhar, você tem que buscar ser excelente naquilo que você faz para a glória de Deus. Faça o seu melhor, mas compreenda. Você sempre dependerá da graça capacitadora do Senhor na sua vida. Meus amados irmãos, o curso de 3 anos daqueles jovens finalmente terminou. Era a hora agora dos exames finais. Os estudantes apresentaram-se ao rei para um exame oral. O próprio grande Nabucodonosor participava deste exame de cada um daqueles candidatos. E ele dava o seu parecer diante das respostas e diante dos resultados. Versículo 18 diz: ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. A avaliação daqueles 4 rapazes você encontra nos versículos 19 e 20. Olha a avaliação. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios, não apenas 10 vezes mais sábios do que os outros candidatos, do que os outros jovens de 14 anos que estavam ali disputando as vagas, não. O rei os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Rapaz, esses meninos são 10 vezes mais inteligentes do que os professores deles. Eles são superiores a todos, não tem iguais a eles nesse reino. E Daniel continua ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Sabe quanto tempo mais? 70 anos ali. Ministério longevo, uma vida de serviço, uma vida piedosa ao Senhor. Agora vejam só, irmãos, sabe por que Deus podia confiar àqueles jovens aquelas posições? Deus poderia confiar àqueles jovens as posições que eles vieram a ocupar,
Porque aqueles jovens já haviam demonstrado que diante de qualquer circunstância, mesmo correndo perigo de vida, eles permaneceriam fiéis a Deus. Eles não negociariam sua fé. Não seria por falta de dinheiro, não seria por causa de uma enfermidade, não seriam por causa das ameaças. Eles não abririam mão de serem fiéis a Deus. Muitos crentes anseiam lugares mais altos. Muitos crentes sonham com posições mais elevadas. Mas, meus irmãos, se nós não vivemos para Deus agora, se nós não vivemos para Deus agora, se nós não somos fiéis a Deus agora, nenhum de nós poderá fazer com que uma posição mais elevada se torne valiosa para Deus. Se nós não estamos dispostos, meus queridos irmãos, se nós não estamos comprometidos em permanecer firmes em fidelidade para com Deus nas pequenas coisas, como nós faremos diante das grandes coisas? Se nós não podemos resistir às pequenas tentações, como nós resistiremos quando elas forem mais intensificadas? Não é possível ser fiel no muito se você não é capaz de ser fiel no pouco. Por sua infinita graça, igreja, Deus honra aqueles que o honram. Os acontecimentos registrados aqui nesse primeiro capítulo do livro de Daniel, eu acredito do fundo do meu coração, irmãos, que podem e devem servir de encorajamento para cada um de nós, principalmente quando nós passamos por testes, por provações, e às vezes até por tribulações que nos deixam desanimados. Mas eu digo para você nessa noite, não desanime. Eu digo para você, minha irmã, não desanime. Meu irmão, não desanime. Pois mesmo quando a maldade e injustiça parecem prevalecer, Deus continua no seu trono, governando soberano, no absoluto sobre todas as coisas, e jamais Ele nos deixará, nem nos abandonará. Não desanime! Não desanime, pois mesmo diante do esfriamento espiritual de tantos, e da falta de compromisso com a palavra de muitos, e da crise do testemunho cristão de tantos outros, mesmo diante do aumento do número de falsos mestres, pregando falsos evangelhos, enganando multidões, Deus sempre mantém um remanescente fiel e piedoso que o adora e o serve de verdadeiro coração. Não desanime. Não desanime, pois mesmo diante das lutas, pressões e perseguições que nós possamos sofrer por causa da nossa fé em Jesus, o Senhor trabalha em favor dos seus e os guarda separado para si. Não desanime, meus amados irmãos, não desanimem, pois o Senhor concede honra aos que o honram e Ele providencia dons e capacitações aos seus escolhidos. Então creia que o mesmo Deus que chamou você, Ele prepara você e faz você prosseguir até que você complete aquilo que Ele determinou para você realizar. Sabe por quê? Porque Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24: fiel é Deus que o chama, o qual também o fará. Não desanime. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena ser fiel a Deus, mesmo no meio de uma geração e de uma terra estranha que rejeita o Senhor.
Que o nosso Deus seja conosco e nos dê a graça de não nos conformarmos com este mundo, de não sermos conformados, mas de sermos transformadores, influenciadores para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém?